Já estou gravando a aula, por exemplo. Aqui, olha, tudo que eu vou explicar aqui, vocês estão vendo aqui, eu estou explicando agora, e depois vocês podem rever. Por exemplo, aqui nós temos, como eu estava dizendo, o exemplo do sódio, que nós temos a distribuição 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Que foi o que aconteceu aqui? A gente utilizou o diagrama Linus-Pauling para fazer essa distribuição. Estão lembrados? Diagrama Linus-Pauling, a gente fazia a distribuição 1s2, 2s2, assim por diante. Então o sódio na última camada ele tem um elétron. Tá vendo aqui? Um elétron na última camada. Então se ele tem um elétron, ele quer perder esse um elétron para a última camada dele ficar sendo essa, que tem 8. 2 mais 6, 8. Então ele perde um elétron. Quando ele perde um elétron, o que ocorreu? Ele tinha 11 elétrons, agora ficou com 10 elétrons. Inicialmente ele tinha quantos prótons? 11. Ele tinha 11 prótons, 11 elétrons. Então a carga era neutra. Só que agora ele perdeu um elétron, ficou com 10. Mas ele continuou com os mesmos 11 prótons. Lembrando que prótons têm carga positiva, elétrons têm carga negativa. Se ele perdeu um elétron, ele ficou com um próton a mais do que elétrons. Por isso apareceu essa carguinha positiva aqui. Ele ficou positivo. Até aqui tranquilo para vocês? Entenderam o raciocínio? Se perdeu o elétron, fica positivo. Já o cloro, nós temos aqui a representação dele. Nós temos o cloro com 17, sendo o número atômico, 17. Significa o quê? Significa que ele tem 17 prótons e 17 elétrons. Então, se ele tem 17 prótons, 17 elétrons, prótons são positivos, elétrons negativos. Significa que é neutro. A carga está neutra. Mesma quantidade, positivo e negativo. Quando você faz a distribuição eletrônica do cloro, nós vamos ter 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. Então, repare, na última camada tem quantos elétrons? 2 mais 5, 7. Para ele atingir a regra do octeto, que é ficar com 8 elétrons na camada de valência, ou 2, no caso do hidrogênio, fica com 2, né? Para se assemelhar ao hélio. Nesse caso, o cloro, ele precisa ganhar mais um. Porque ele tem 7, se ganhar mais um, fica com 8. Logo, ele fica estável. Então, ele vai ganhar esse elétron de onde? Se nós temos o sódio que quer perder um elétron, e nós temos o cloro que quer ganhar um, então tá fácil. Se alguém quer perder, alguém quer ganhar, é muito simples. O sódio vai, digamos assim, transferir esse elétron dele para o cloro. Então, repare que o cloro agora ficou com 18 elétrons. Se ele ficou com 18 elétrons, ele ficou com um elétron a mais do que ele tinha. Logo, ficou negativo. Ficou negativo. Significa o quê? Você tem o sódio com carga positiva, o cloro com carga negativa. Sinais contrários, a atração fortíssima, forma-se o cloreto de sódio, através de ligações que a gente chama de ligações iônicas. Ou seja, ligação entre íons. Repare, íon, algo que tem carga. Então, se a carga é positiva, dá seu nome de cátion. Se é negativa, nome de ânion. Então, o sódio é o cátion, o cloro é o ânion. Eles têm cargas de sinais contrários, logo há atração, formando o cloreto de sódio. Famoso sal de zinco. Só passar aqui. A gente vê. Vale. Então, aqui nós temos a representação da reação aqui. Forma de reação. Um dos reagentes é o sódio mais, o cloro menos, formando o cloreto de sódio, que é o famoso sal de cozinha que a gente tanto usa, né? Ou seja, isso aqui são compostos iônicos, formados por quê? Por íons. Íons são espécies que ganharam ou perderam elétrons. No caso aqui, o sódio perdeu e o cloro ganhou. Tranquilo até aqui? E essas substâncias, elas têm algumas características. Quais são? Substâncias iônicas. Elas formam
retículo cristalino. Elas são condutores de eletricidade quando dissolvido em água, ou quando em estado líquido, ou seja, se você aquecer o cloreto de sódio até se transformar em líquido, vai conduzir corrente elétrica. Por quê? Porque tem íons líquidos, então conduz corrente elétrica. São sólidas, têm alto ponto de fusão e ebulição, ou seja, é uma ligação forte. Ligação iônica é uma ligação forte, porque são ligações formadas por cargas de sinais contrários, ou seja, a forte atração eletrostática. Tá claro isso aí para vocês? Então, é isso. Aqui nós temos alguns casos particulares de distribuição eletrônica, que eu já expliquei para vocês também, inclusive naquele vídeo que eu já coloquei no canal. Está mostrando como fazer essa distribuição eletrônica bem direitinho. Aqui nós temos a distribuição eletrônica do ferro, olha. Ferro normal. E temos dos íons. Está mostrando aqui a distribuição do ferro. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10. Isso do ferro normal. Só que nós sabemos que o ferro ele pode aparecer também na forma ferro 2+, e ferro 3+. Então, quando ocorrer isso, vai fazer o quê? Ferro 2+, vai perder da última camada, 2 elétrons. Então, vai perder o 4s2. Repare que aqui não tem 4s2. Vai ficar 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, aí 3p6 e 3d10. Se perder mais um, que é o caso aqui do ferro 3+, o que vai acontecer? Ele perde os dois da última camada e perde mais um da penúltima camada. Então fica 3d5. Então é isso que está mostrando aqui, essa distribuição. Vamos continuar mais um pouco. Vamos ver aqui. Aqui nós temos a determinação das formas dos íons compostos. Como é que você vai determinar as formas? Vai ser bem fácil. Você só tem que lembrar a quantidade de elétrons que cada espécie vai perder ou ganhar. Por quê? Se o camarada perdeu 2, ele vai ser 2+. Se ele ganhar 2, ele vai ser 2-. Então você pode simplesmente cruzar as cargas para dar a quantidade de átomos que vai ter de cada um. Tipo aqui, o cátio X+, ele vai vir como o índice do ânio. Tá vendo? Pegou o X, veio para cá. Já o P, que era o ânion, tinha carga negativa, você pega o Y e coloca para cá. Vamos entender nos exemplos aqui. Lembrando sempre que a soma das cargas tem que dar 0. Dá 0 a soma das cargas. Se um perde 2 elétrons, outro tem que ganhar 2. Se um perder 3, outro tem que ganhar 3. Se um perder 1, outro tem que ganhar 1. Ou seja, é uma soma que tem que dar 0 no final. Certo? Tranquilo até aqui? Estão entendendo, né? Então aqui nós temos o exemplo do potássio e do oxigênio. Então repara o que ocorreu aqui. O potássio, a gente sabe que ele é da família 1, da tabela periódica. Repara, quando você faz a distribuição, você descobre a família também aqui. Então ele termina em 4s1, logo ele tem um elétron na última camada. Se ele tem um elétron só na última camada, ele tende a perder esse elétron. Ele é um metal. Então ele perde esse elétron, ele fica potássio mais. Então a carga dele é mais 1. Aqui. Já o oxigênio, ele é da família 6. Ó, 2 mais 4, 6. Então ele tem 6 elétrons na camada de valência. Então ele tem que ganhar 2 elétrons. Se ele ganha 2, ele fica 2-. Estão vendo aqui a carga dele? 2-. Então para formar o composto, eu preciso de quantos potássio para um oxigênio? 2. Porque cada potássio só vai ter um para doar. Então eu cruzo as cargas. Um vem para baixo, como índice do oxigênio. E o 2, que era a carga do oxigênio, vem como índice do potássio. Logo formou o potássio 2, oxigênio 1. Viram como é simples? Para dar a forma do composto, é só cruzar o valor que está nas cargas, como índice. Lembrando que esse número aqui embaixo, esse índice, ele indica quantos átomos tem do elemento ligeiramente anterior a ele. Quando for 1, não precisa colocar. Repare que ele não colocou.
colocou aqui no oxigênio 1. Quando for 1, não precisa colocar. Quando for diferente de 1, tem que colocar, tá certo? Então aqui, olha, 2 potássio para 1 oxigênio. Repare que não apareceu 1 aqui, mas você sabe que tem. Tranquilo até aqui? Então vamos ver o que temos mais aqui para baixo. Aqui tem texto, que a gente não vai estar lendo isso. E chegamos nos exercícios, que aí, não, exercício resolvido. Vamos ver o que está dizendo esse exercício resolvido aqui. Deixa eu só ver aqui enquanto tempo vai essa gravação. Para ver se eu paro ou continuo. Deixa eu ver, vai, hein? Porque se o vídeo ficar muito grande, aí fica ruim de mostrar. Ah, tá pouco tempo aí. Então vamos voltar para o exercício. Deixa eu ver se está do jeito que eu quero. Tá. Então vamos nós. Aqui nós temos um exercício que diz o seguinte. Considerando os íons cálcio, 2 mais. Estou acompanhando aí. Cálcio, 2 mais. Significa o quê? Que o cálcio perdeu 2 elétrons. E fosfato. O grupo fosfato, esse aqui, ó, PO4, 3 menos. Significa que o fosfato, ele tem a carga de 3 menos, significa que ele ganha 3 elétrons. É isso? E a hidroxila, tá vendo? OH menos. Só tem um sinal menos. Significa que ele ganha 1 elétron. É isso? A combinação desses íons pode resultar na hidroxapatita. Hidroxapatita, o nome. Mineral presente em ossos e dentes. A fórmula química pode ser representada por... Aí colocou aqui a fórmula. Só que ele não colocou aqui, olha, o valor do... Quantos cálcio? Entenderam? Colocou só o X. Então, repara o que acontece aqui. Você tem que descobrir o valor do X. Ó. O valor do X nessa fórmula é. Então, como foi que ele fez? Se o cálcio é 2 mais, colocou aqui, 2 mais. O fosfato é 3 menos, beleza. Quantos fosfatos tem que ter? 3, ele indicou aqui, 3. Então, 3 vezes menos 3 dá quanto? Dá menos 9. Não é isso? Dá menos 9. 3 vezes menos 3 dá menos 9. Menos 9. Aqui tem menos 1. Menos 1 com menos 9 vai dar quanto? A soma. Menos 9 mais menos 1 vai dar igual a menos 10, não é isso? Concorda comigo? Ou seja, carga negativa são 10. Menos 10. E quanto é a carga do cálcio? 2. Então ele montou uma equação aqui, ó. X vezes mais 2, mais 3 vezes menos 2, mais 1 vezes menos 1 igual a 0. X é igual a 5. Vamos só reforçar isso aqui para vocês. Nós temos. Bom? Não. Tem que fazer assim, ó. 3 vezes menos 3. Dá quanto? Não é menos 9? Então vamos só organizar para que vocês entendam. Por quê? Nós temos 3 fosfatos. E cada grupo fosfato, a carga dele é menos 3. Está vendo aqui? São 3. Então 3 vezes menos 3 dá menos 9, não dá? Olha, x vezes 2, ou 2 vezes x, só para ficar mais elegante para vocês. Quando somar com a carga do fosfato, que é 3 vezes menos 3, não é menos 9? Então, mais menos 9. 1 vezes menos 1, não é menos 1? Mais menos 1. Está dentro do parênteses aqui. Para entender melhor. Isso tudo tem que ser igual a quanto? A 0. Então, repare. Menos 9 mais menos 1 não dá menos 10. Então, fica 2x menos 10 tem que ser igual a 0. Não é isso?
Então, qual é o valor que multiplicado por 2 vai dar 10? É só isolar o x, ó. 2x, eu vou dar aqui em cima para ficar melhor. É igual a 10 positivo. Se vocês estão acostumados a fazer isso direto em matemática, né? Passando no primeiro grau. Se eu pego esse 10 que está negativo e jogo para o outro lado da igualdade, ele vai positivo, não vai? Estão lembrados? Então, eu quero isolar o x. X é igual a quanto? A 10 sobre 2. 10 dividido por 2, 5. Foi o que ele chegou aqui, o resultado. X igual a 5. Entenderam como é simples? Então, a resposta seria a letra E, no caso aqui. Tranquilo até aqui? Vocês entenderam direitinho? Pronto. Agora eu vou parar a gravação, porque chegou na parte dos exercícios que é para vocês tentarem fazer. Aí eu vou dar o tempo para vocês tentarem fazer e depois a gente corrige. Então, até mais.